Grandes, fortes, fascinantes. Os dinossauros foram o mais famoso grupo de animais a habitar a Terra no período pré-histórico. Os primeiros indivíduos teriam surgido há pelo menos 230 milhões de anos e por quase 135 milhões foram a espécie dominante no planeta. A hipótese mais aceita é a de que um asteroide de quase 14 quilômetros de diâmetro tenha se chocado contra a Terra há 65 milhões de anos, levando à extinção desses animais. Mas os vestígios dessa história permanecem vivos até os dias de hoje. Como viviam, do que se alimentavam, de que forma se relacionavam uns com os outros. A literatura sobre os seres pré-históricos é vasta em temas, abordagens e descobertas que cada vez mais mobilizam a comunidade científica e povoam a imaginação dos leitores, a começar pelas crianças. Essa turminha aí sabe que vários desses achados vieram à tona por acaso e assistiu de camarote a uma das mais recentes descobertas na área que colocou o sul do Brasil nas páginas das principais revistas especializadas do mundo. A revelação está nas páginas deste livro que traça uma radiografia dos museus e fósseis localizados no sul do Brasil. A obra é resultado de um levantamento minucioso feito por pesquisadores da UNC de Mafra, no Planalto Norte catarinense. Foi na busca por informações para embasar a publicação que um dos autores se deparou com algo no mínimo inusitado. Dentro de uma gaveta na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, ele encontrou o crânio de um réptil voador que viveu na mesma época que os dinossauros. Esse crânio, esse fóssil, estava hospedado numa rocha que me era muito familiar, que é o arenito caiuá, da região noroeste do estado, porque eu iniciei minha carreira como geólogo naquela região. Só que eu não pude acreditar que aquela rocha pudesse ser o procedente daquela região, porque na literatura científica essa região é considerada não portadora de fósseis. Agora, a presença do pterossauro eu tinha certeza, né? Era sim um pterossauro, um filhote de pterossauro. A partir daí começaram as buscas pela origem da peça. A investigação levou os pesquisadores ao município de Cruzeiro do Oeste, exatamente no noroeste do Paraná. Procurando uma pessoa que pudesse nos levar a pedreiras da região, encontramos um funcionário da prefeitura que informou que o pai dele contava uma história de que anos atrás ele havia mandado umas pedras para análise. Então nós fomos até essa pessoa e encontramos a figura do seu João Gustavo Dobruski, né? E aí então, nesse momento, ele nos conta que em 1971, ele e o pai dele, seu Alexandre Gustavo Dobruski, estavam fazendo valetas numa estrada rural para escoamento de águas, né? E ao fazerem essas valetas, os fósseis foram aparecendo na estrada, no leito da estrada. E o mais interessante de tudo isso, né, o mais fascinante, eles tiveram a percepção de que aquilo eram fósseis, de que aquilo era um material importante para a ciência. E em 1975, então, eles tiveram, por fim, a oportunidade de enviar esses fósseis para Ponta Grossa. A redescoberta do material 36 anos depois e a confirmação da origem mobilizaram os pesquisadores a iniciar de imediato a descrição do local onde os primeiros ossos haviam sido encontrados. A espécie logo recebeu o nome de Kaiuajara Dobruski, uma referência à pedra típica local, o arenito caiuá, e uma homenagem aos desbravadores da região, a família Dobruski. O início das escavações em julho de 2012 revelou a maior concentração de pterossauros do planeta. A quantidade de indivíduos localizados no sul do Brasil impressionou a equipe. Só esse pouco tempo que estava aí escavando e preparando as peças, nós já achamos 45 crânios, desde o menor até o maior. Isso é um diferencial gigante para outras partes do mundo.
Todo esse montante foi localizado apenas nas 5 primeiras escavações feitas em Cruzeiro do Sul. Até o momento, apenas 20 dos quase 400 metros quadrados que formam o sítio foram escavados. Os fósseis estão inseridos em camadas de arenito com aproximadamente 1,5 metro de espessura, numa antiga região desértica que cobria boa parte do sul e sudeste do país durante o período Cretáceo. O local onde os fósseis foram encontrados faz da descoberta uma das raras ocorrências mundiais de pterossauros no interior dos continentes. Quase todos são encontrados ou no Atlântico ou no Pacífico. No caso da Argentina tem, no Chile e no Araripe, lá no Nordeste, mas não no interior. O que nós chegamos à conclusão dessa descoberta do interior? Provavelmente, sendo um deserto, teria que ser um oásis. E por que ele era um oásis? Por causa que foi tem aglomeração de ossos. Então era ou era um lugar de ninho ou era lugar que eles voavam e faziam uma parada. Para chegar a essas constatações, a equipe se debruçou sobre um trabalho minucioso e demorado. Hoje, são feitas apenas 2 escavações por ano, cada uma dura em média 10 dias. Depois, são necessários de 6 a 8 meses para que o material seja preparado no laboratório. O sucesso desta etapa depende diretamente da anterior. Por isso mesmo, todo o trabalho de escavação precisa ser sistematizado. Não é só o fóssil retirado de lá, não é só a nova espécie que traz informações importantes para a ciência. Todo o contexto em que esse fóssil se encontra, que vai desde a forma da rocha, qual tipo de rocha é, qual é a sequência deposicional dessa rocha, tudo isso traz algumas informações a mais que vão ajudar a entender aquele quadro em que esse fóssil se enquadrava. Levando em consideração todos esses aspectos, que vai desde a posição do fóssil no afloramento até a forma com que ele se encontra e quais são os organismos ou indícios de organismos que ele tem na sua proximidade, a única forma que a gente tem de obter pelo menos uma sombra dessa resposta, que raramente é completa, é através desse tipo de minúcia na hora de coletar o material fossilífero. Foi graças a esse método que os pesquisadores conseguiram destrinchar as primeiras peças desse quebra-cabeças. Todo o trabalho foi feito com o know-how e a experiência do Centro de Paleontologia da Universidade do Contestado. É o que você vai ver depois do intervalo. O município de Mafra está localizado no Planalto Norte catarinense, na divisa com o estado do Paraná. A economia é baseada na agropecuária e também na indústria. Aliás, foi a partir das obras para a instalação de uma delas que pesquisadores locais descobriram um rico sítio paleontológico de quase 300 milhões de anos. O achado culminou com a criação do Centro de Paleontologia da Universidade do Contestado, que desde então realiza um amplo trabalho de resgate e preservação desses fósseis. As linhas de pesquisa do Sempalho são as mais diversas. Uma delas investiga a origem dos chamados conodontes, que seriam os primeiros vertebrados do planeta. As aplicações que esse microfóssil traz de importância à paleontologia no sentido econômico é que eles são bons mapeadores nas bacias sedimentares na pesquisa de hidrocarbonetos. Então, desde um tênis que a pessoa usa, que foi feito a partir do petróleo, roupas sintéticas que também foram feitas a partir do petróleo, elas não visualizam a ciência bruta atrás dessas informações, né? No seu vestuário, no uso de carros, no uso de peças de computadores, né? Pelo menos aí hoje o nosso mundo está cercado de cerca de 60% das coisas, né, derivadas de hidrocarbonetos, né? Seja ele petróleo, gás ou óleo. Linhas de trabalho como esta credenciaram os profissionais do Sempalho a assumir as pesquisas sobre os fósseis de pterossauros localizados no estado do Paraná. Mas para desvendar os segredos da espécie, foi necessário buscar parcerias. Nós tivemos que buscar um especialista para nos ajudar a entender e estudar realmente esse grupo.
Então nós fizemos um contato com o professor Alexander Kellner, do Museu Nacional, e ele prontamente se ofereceu aí como ajuda, né, técnica para nós reconhecermos e estudarmos esse grupo, até porque ele é um dos maiores especialistas e estudiosos nesse grupo no Brasil e até do mundo, né? E a partir disso, então, com essa parceria realizada, a gente iniciou as escavações, as coletas, e isso possibilitou realmente a gente poder compreender e estudar cada osso que compõe, né, o esqueleto dessa espécie nova, né, para poder realmente vê-la que ela tem características diferentes de outras espécies já descritas, né. De posse das informações coletadas a partir do material escavado, pesquisadores do Sempalho reuniram elementos suficientes para reconstituir a estrutura física do Kaiowajara do Brusque. O réptil voador de crista avantajada teria tido esta aparência 80 milhões de anos atrás. As descobertas dos estudiosos preencheram várias lacunas que permitiram entender melhor os mecanismos da evolução desses animais. No entanto, novas perguntas surgiram e abriram espaço para outras linhas de investigação em áreas como a paleontologia, que estuda os tecidos ósseos. A grande quantidade de indivíduos encontrados deu aos pesquisadores tanto material para pesquisa que eles não hesitaram em seccionar fósseis já danificados em finas lâminas como essas. Cada uma esconde um universo quase infinito de informações. Ali a parte do desenvolvimento, né, você consegue ter a parte de paleoambiente, em muitos casos. Por exemplo, um animal que passa por muito tempo por escassez de alimento acaba tendo um desenvolvimento mais contido. Se ele tinha um desenvolvimento rápido, por exemplo, as aves que a gente tem, as atuais, elas têm um desenvolvimento muito rápido para chegar na fase adulta e assim ela poder ter voo ativo, por exemplo. Então, esse tipo de resposta você acaba buscando na parte de paleontologia. Uma outra característica, você poder ter a parte de filogenia do animal. Então, conseguir determinar certas espécies através da paleontologia. Para que os visitantes tenham uma noção do alcance da descoberta, peças como esta foram expostas ao público. Aqui estão reunidos num mesmo bloco fósseis de pelo menos 14 indivíduos diferentes, uma verdadeira raridade. A ala onde o material está em exposição é uma das mais concorridas do Museu da Terra e da Vida, mantido pelo Sempalho. Além de pesquisadores do Brasil e de outros países que fizeram do centro referência internacional em paleontologia, o espaço recebe diariamente a visita de estudantes e universitários que usam as instalações como recurso paradidático. As visitas têm monitoria especializada como esta, feita por alunos de uma das escolas da região. E não é só a garotada que aprende. O centro também tem um programa voltado à capacitação dos professores. Depois que a gente começou a trabalhar com os alunos, a gente começou a perceber que faltava, que era ainda muito vago esses conteúdos com os professores, que são os principais que vão estar repassando para os alunos. Então, se eles não tiverem um preparo, uma capacitação, eles não vão conseguir repassar para os alunos. Então, o que a gente fez? A gente começou a desenvolver oficinas onde a gente vai estar repassando conteúdos e informações para que eles possam trabalhar com os alunos esses conteúdos de paleontologia, geologia e principalmente, né, sobre fósseis, para eles ter material e conseguir incentivar os alunos a estar trabalhando com isso também. Material para pesquisa é o que não falta. São 2.000 peças em exposição, 10.000 na reserva técnica e outras 20.000 para serem catalogadas. O espaço que sempre desenvolveu ações na área da educação ganhou tanta visibilidade com a descoberta dos pterossauros que acabou se consolidando também como ponto turístico. O museu virou uma das principais atrações do roteiro Caminhos do Contestado. A gente tem uma procura maior por um público diferenciado também, né? Porque o nosso público principal são estudantes, né? Quem nos procura bastante museu são estudantes. E após essa descoberta, a gente percebeu, né, então, esse aumento de turistas, de famílias procurando o museu para conhecer, então, a recém-descoberta, né, e também todo o museu, né? Então, como esse Museu da Terra e da Vida ele faz parte de um roteiro regional, Caminhos do Contestado, ele acaba, então, além de trazer o turista para visitar esse empreendimento, esse local, ele acaba também visitando a região, né? Então, para o roteiro também acabou sendo positivo, veio somar, né?
e contribuir para o desenvolvimento desse roteiro. Tanta procura fez o museu, assim como o centro, ficarem pequenos para o gigantismo do trabalho dos pesquisadores. Por isso, a universidade tem planos de ampliar a estrutura. Nossa intenção, em função das limitações que já encontramos aqui, é investirmos com a ajuda do governo, na verdade, através da Lei Rouanet, a construção de um centro de cultura mais amplo, que possa abrigar melhor todo o acervo que já existe e outro que está guardado por falta de espaço mesmo, para que a gente possa realmente expor de uma maneira mais estruturada, melhor, ao público de toda a nossa região do Planalto Norte Catarinense, do Sul Paranaense e de tantos outros visitantes que vêm do mundo todo, para que isso continue ao longo do tempo. Para a equipe do Sempalho, a forma como o centro ganhou visibilidade é um reconhecimento ao trabalho dos pesquisadores no sentido de resgatar e documentar parte importante da história da evolução. Afinal de contas, saber de onde viemos é o primeiro passo para entender para onde estamos indo. O grupo sabe que várias das peças desse intrincado quebra-cabeças continuam escondidas, algumas onde menos se imagina. E acredita que várias dessas respostas podem estar à espera de alguém que simplesmente abra essas gavetas.